Este tutorial fornece instruções para o preenchimento do laudo de avaliação de imóveis rurais, uma inovação da versão 7 do Serviço Digital Obter Crédito do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Inclui dados de registro do imóvel, responsável técnico, vendedor, uso, pesquisa de mercado, ativos e passivos ambientais e preço de mercado. Para garantir que todas as informações sejam corretamente preenchidas, vamos começar com as orientações gerais. O preenchimento das etapas 1 a 6 da solicitação permanece o mesmo da versão anterior do Serviço Obter Crédito. Informar dados pessoais, preencher os dados da solicitação, incluir os documentos do beneficiário, financiamento, vendedor e imóvel, todos em formato PDF. Certifique-se de seguir essas etapas para garantir que todas as informações necessárias sejam corretamente preenchidas. Na etapa 6 de 9 da solicitação, você deve informar se o imóvel já possui um laudo de avaliação, marcando as opções sim ou não, conforme o caso. Se a opção sim for selecionada, faça o upload do laudo de avaliação existente no campo laudo de avaliação anterior. Certifique-se de que o arquivo esteja no formato correto e inclua todos os anexos complementares em um único arquivo compactado, .rar ou .zip. Caso a opção não seja selecionada, o laudo de avaliação deverá ser elaborado no Serviço Obter Crédito. Para isso, a solicitação irá prosseguir para a etapa 7 de 9, informar dados de avaliação do imóvel. Após clicar no botão correspondente, será necessário completar as etapas 8 e 9. Na versão 7, o preenchimento do laudo foi inserido a partir dos anexos do imóvel. Para acessar os campos de preenchimento, clique na seta para baixo na aba correspondente. Marque o tipo do laudo de avaliação, simples ou completo, conforme se aplica ao imóvel. Identificação do imóvel. Digite as informações dos campos abertos que estão formatados na cor de fundo branca. Os campos na cor cinza claro são fechados e preenchidos de forma automática pelo serviço, com base nas informações preenchidas anteriormente. Para os cálculos de número de módulos fiscais e classificação de menção, é necessário preencher os campos, módulo fiscal do município e fração mínima de parcelamento em hectares. Essas informações podem ser facilmente obtidas e atualizadas através da consulta dos índices básicos, disponíveis pelo INCRA, utilizando a unidade federativa e o município desejado. Nos campos a seguir, marque a resposta sim ou não para as informações sobre o imóvel. Essas informações são cruciais para a avaliação completa do imóvel. Em caso afirmativo, responda de forma sucinta no campo qual, detalhando os aspectos específicos que possam influenciar a avaliação. Vamos agora às características da região de influência do imóvel. Primeiro, preencha os dados de identificação da região. Em seguida, forneça informações sobre os aspectos físicos da região. Depois, preencha os detalhes sobre a infraestrutura pública disponível. Por fim, informe os aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local. Lembre-se de ser sucinto e preciso ao preencher cada campo. Vamos agora preencher os sistemas produtivos que ocorrem na região de influência e no imóvel. Para alterar os dados, clique no ícone do lápis ao lado do item que deseja modificar. Após fazer as alterações, clique em Atualizar. Numere as linhas das colunas conforme a ocorrência e a importância econômica do sistema. Insira 0 nos sistemas que não ocorrem na região ou no imóvel. Agora, vamos abordar as características gerais do imóvel rural e seus componentes. Preencha e marque as informações de cada campo aberto. Tipo de rede de energia elétrica. Selecione o tipo de rede disponível no imóvel. Observações sobre a rede. Adicione quaisquer observações relevantes sobre a rede elétrica. Principais recursos hídricos que ocorrem no imóvel. Disponibilidade de água para o imóvel. Potencial de uso da água no imóvel. Abastecimento de água potável no imóvel. Revise os itens preenchidos e, quando estiver pronto, prossiga para a próxima etapa. Na etapa 8, iremos realizar a descrição das terras do imóvel. Para os ocupantes do imóvel, preencha os campos clicando na seta para baixo, escolha a opção na lista suspensa, discriminação e tempo de ocupação e digite as informações nos campos seguintes, quantidade de ocupantes e área ocupada em hectares. Em seguida, clique no botão Adicionar dados na tabela. Agora, vamos abordar a situação do imóvel em relação à localização e acesso. Preencher essas informações é crucial para entender a acessibilidade e a logística envolvida na gestão do imóvel. Preencha as distâncias em quilômetros, a praticabilidade durante o ano e o roteiro de acesso ao imóvel. Agora, vamos tratar da classificação do relevo. Preencha o quadro clicando na caneta da coluna Ação de cada classe de relevo e informe a área no campo correspondente. O campo de percentual das classes possui cálculo automático, enquanto os demais campos deste quadro são fechados para edição.
A classificação do relevo é essencial para entender as características topográficas do imóvel, influenciando práticas agrícolas e o planejamento de construções. Para obter esses valores, utilize softwares de geoprocessamento para calcular a declividade a partir do modelo digital de elevação. Agora vamos preencher as classes de capacidade de uso das terras. Preencha o quadro clicando na caneta da coluna Ações de cada classe de capacidade. Informe o percentual de ocorrência, o solo e o fator limitante de cada classe, depois clique em Adicionar dados na tabela. O cálculo do percentual das classes é automático, enquanto os demais campos são fechados para edição. Considere a área total do imóvel, a classificação do solo segundo o manual Embrapa e informe o principal fator limitante de cada classe. Na próxima etapa, vamos calcular a nota agronômica do imóvel. A nota agronômica exprime uma referência qualitativa do imóvel e é calculada com base no levantamento das classes de capacidade de uso, a situação de localização e acesso do imóvel e os respectivos fatores de ponderação, conforme o quadro Fatores de Ponderação para o cálculo da nota agronômica. Essa nota é importante porque avalia a aptidão do imóvel para diferentes usos agrícolas, ajudando a identificar as áreas mais produtivas e as possíveis limitações. Após o preenchimento, a nota agronômica será exibida no campo correspondente. Na próxima etapa, vamos abordar as benfeitorias reprodutivas. Informe e caracterize as culturas permanentes e temporárias, como pomares, lavouras, pastagens plantadas, pastagens naturais melhoradas e florestas plantadas. Para cada cultura, preencha a área, idade, estágio atual de desenvolvimento e o estado fitossanitário. Essas informações são essenciais para o laudo de avaliação, pois ajudam a determinar o potencial produtivo do imóvel e a identificar os investimentos já realizados em seu desenvolvimento agrícola. Vamos agora abordar as benfeitorias não reprodutivas. Informe e caracterize as construções e as redes e sistemas instalados, como casa de trabalhador, galpão-garagem, curral, centro de manejo de animais, cercas, poços, barragens, rede de distribuição de energia elétrica e distribuição de água, incluindo suas máquinas e equipamentos fixos, além de outras estruturas de significativa relevância. Para cada item, preencha a idade em anos, o estado de conservação, a funcionalidade e quaisquer observações adicionais. Essas informações são fundamentais para o laudo de avaliação, pois ajudam a determinar o valor das infraestruturas existentes, a sua condição e a utilidade, impactando diretamente na valoração e na viabilidade do imóvel para diversas atividades. Seguindo no preenchimento, vamos agora abordar as obras e trabalhos de melhoria das terras. Informe e caracterize as obras e os trabalhos de melhoria que não foram enquadrados na classificação da capacidade de uso das terras. Para cada item, forneça as dimensões ou quantidade, idade estimada, vida útil, estado de conservação e demais aspectos funcionais. Essas informações são importantes para o laudo de avaliação, pois ajudam a identificar e valorar melhorias adicionais que contribuem para o aumento da produtividade e a valorização do imóvel. Prosseguindo, no item Caracterização e Aspectos, vamos preencher as seguintes informações. Caracterização de outras atividades. Informe as atividades como agroindústria, turismo rural, hotelaria e mineração. Isso ajuda a identificar usos adicionais do imóvel que podem aumentar sua viabilidade econômica. Em seguida, temos a caracterização de ativos e passivos ambientais. Informe os ativos e passivos ambientais, que podem ser valorados separadamente seguindo os critérios da ABNT-NBR 14.653/6. O avaliador deve declarar se a avaliação considera ou não esses fatores. Isso é crucial para entender os impactos ambientais e os custos potenciais associados. Por fim, os aspectos favoráveis ou desfavoráveis do imóvel. Informe os principais aspectos do imóvel que influenciam sua aquisição. Esses aspectos fornecem uma visão equilibrada das vantagens e desvantagens do imóvel. Após o preenchimento, revise as informações e avance para a etapa 9. Agora, vamos realizar a tabulação da pesquisa de mercado. Para incluir um item na tabela, preencha os campos a seguir e clique em Adicionar dados na tabela. Se estiver utilizando um dispositivo móvel, primeiro clique no botão e os campos serão exibidos. Caso deseje alterar os dados, clique no ícone do lápis ao lado do item que deseja modificar, faça as alterações necessárias e clique em Atualizar. Para excluir um item, clique no ícone da lixeira ao lado do item que deseja remover. A tabulação da pesquisa de mercado é essencial para comparar o valor dos imóveis com a média do mercado, ajudando a garantir uma avaliação justa e precisa. Preencha os dados dos imóveis, incluindo nome, município, tipo, vistoria, área, valor total, elasticidade, valor total indexado e o valor benefício.
A média simples do valor total indexado por hectare será calculada automaticamente e exibida no campo correspondente, permitindo uma análise clara e objetiva dos valores de mercado. Para realizar o tratamento estatístico com a homogeneização e o saneamento dos elementos da pesquisa, siga estes passos. Preencha os campos de informações básicas do imóvel avaliado, incluindo a denominação, área total e valor das benfeitorias. Preencha a tabela de homogeneização da pesquisa clicando na caneta da coluna Ações de cada elemento da pesquisa. Informe a nota agronômica e, se necessário, a ancianidade das ocupações. Por padrão, a ancianidade é 1, pois não interfere nos cálculos se o imóvel não tiver ocupação. Os campos em azul claro têm cálculo automático e são fechados para edição. Se precisar alterar algo, clique na caneta novamente e insira os novos dados. Para campos fechados que não sejam de cálculo automático, altere na tabela de origem. Confirme o preenchimento dos campos no checkbox para prosseguir com a homogeneização da pesquisa. Sobre os índices de homogeneização quanto à ancianidade das ocupações. Para tempos de ocupação diferentes, use o índice da ocupação mais antiga para a área total ocupada, pois é essa que determina a desvalorização do imóvel como um todo. Lembre-se de aplicar esses índices corretamente para obter uma avaliação precisa. Para conferir os cálculos, as fórmulas estão nos cabeçalhos das colunas. As colunas seguem a partir da coluna área em hectares da tabela tabulação da pesquisa de mercado. Atualmente, usamos o método de saneamento de 30%. Nele, se o VTN homólogo do elemento for menor que 0,7 ou maior que 1,3 da média simples do VTN homólogo da amostra, exclui-se o respectivo valor nas colunas saneamento 1 ou 2. Se o número de elementos após os saneamentos for inferior a 5 ou o coeficiente de variação for superior a 20%, as amostras devem ser melhoradas. Após a análise e concordância com os parâmetros de saneamento amostral, o avaliador deve informar um valor do VTN em reais por hectare para o imóvel avaliado, que esteja entre os limites inferior e superior do campo de arbítrio do VTN reais por hectare, com base na sua convicção. Os campos do item campo de arbítrio do imóvel avaliado são fechados para digitação, pois são calculados automaticamente com base no valor determinado na avaliação do item anterior. Na próxima etapa, preencha e marque as informações de cada campo aberto do item resumo da metodologia utilizada. Selecione o método de saneamento utilizado, 30%, desvio padrão, Chalvene ou Student. Indique se saneou apenas uma vez a média. Informe se a pesquisa foi feita para o imóvel avaliando ou para o imóvel padrão da região. Preencha o número de imóveis pesquisados e o número de imóveis após o saneamento. Indique se a dimensão compatível de imóvel avaliado pesquisado e se os cálculos estão todos corretos. Finalizando a elaboração do laudo de avaliação, é mostrado o resumo da avaliação. Caso seja necessário alterar algum dado, utilize os campos em branco. Preencha as considerações sobre o VTI por hectare do imóvel em relação aos limites do PPR-INCRA. Finalize com a assinatura do responsável técnico. Para laudos na modalidade completo, preencha os problemas ambientais. Clique na caneta ao lado de cada problema para indicar se ocorre ou não. E, se necessário, detalhe as observações. Na última etapa, anexe os arquivos complementares ao laudo de avaliação. Após anexar todos os documentos necessários, clique em Ir para resumo da solicitação para finalizar. Caso precise revisar alguma etapa, clique em Retornar para o passo 8 de 9. Chegamos ao final do preenchimento do laudo de avaliação de imóveis rurais do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A importância do laudo na plataforma Obter Crédito é fundamental para assegurar uma avaliação precisa e detalhada dos imóveis, facilitando o acesso ao crédito e promovendo o desenvolvimento rural sustentável. Obrigado por utilizar o nosso sistema de avaliação. Esperamos que tenha uma excelente experiência.